Livros na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Sabia que tem livro? Pois é, na verdade tem livros. E nós vamos falar hoje da adaptação do último deles em especial, mas a gente vai acabar comentando da série toda porque você, ouvinte, já tá acompanhando aqui há um tempo e já sabe que nós somos apaixonados. Eu sou a Amanda Barreira, você é a sua host por esse episódio, e eu tô aqui com essa missão muito importante de falar de um final de série com ela, a minha amiga Ludmilla. Bem-vinda, Lud. Oi! Oi! E também com ele, o cara que já está preparando uma cartinha de reclamações para a HBO, o Paulinho V. Olá, gente, é isso aí, né? Mas aqui é muito amor por essa série também, né? Mas tem que ter reclamação também, né, Claro. Paulo? Não pode fugir do padrão. Jamais. É isso, porque hoje nós vamos falar de His Dark Materials e eu tô muito ansiosa pra falar com vocês porque a série acabou de acabar, ela terminou na semana seguinte do Natal e já terminou assim, terminando. Foi um negócio absurdo e nós precisamos comentar isso. Mas antes da gente comentar isso, eu quero deixar um beijo aqui, aquele momento do beijo, aquele momento especial para o nosso querido, saudades inclusive, Frango. Frango, eu sei que você é muito fã do Lin-Manuel Miranda. Você precisa ver essa série se você ainda não viu, meu querido. Um beijo pra você. Vocês têm alguém pra mandar beijo? Cara, eu quero mandar beijo pra Lara e pro Will. Simplesmente perfeitos. Acabou, é isso. Oh, que fofa! Paulo, você quer mandar beijo pra alguém? Mandar um beijo pro meu Brasil. Eu vou ter um caso de amor com o meu Brasil de novo. 2023. Ai, que lindo! Nossa, total. Deu match. É isso. Um beijo para o nosso Brasil. Finalmente. Finalmente. Assistente, bora. His Dark Materials é uma adaptação da série de livros de mesmo nome, traduzida para o Brasil como Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A série chegou à sua conclusão em dezembro de 2022 e trouxe momentos memoráveis e embates polêmicos. Nela, a protagonista Lyra trilha os caminhos de uma profecia da qual não pode tomar conhecimento. Em busca de respostas sobre o pó e outros mundos paralelos, Lyra se depara com uma guerra de proporções inimagináveis contra a autoridade, os anjos e todos os seus fiéis seguidores. Então aqui eu estou pressupondo, ouvinte, que você já está conhecendo um pouquinho dessa história. Mas a gente vai chegar lá com calma. Para dar uma contextualizada aqui, eu vou pedir para Paulo. Você pode, por favor, resumir a série em 5 palavras? 5 palavras. Então vamos lá. Muita magia e emoções conflitantes. E você, Lud? A atuação impecável de todos os personagens, atores. E urso de armadura. Igual eu fiz na primeira temporada. Ursos de armadura, simplesmente. Só isso. Assistam. É isso. E pra contextualizar isso que eles falaram, nós estamos aqui na terceira temporada no meio de uma guerra enlouquecida contra a autoridade, que nós já sabemos que a autoridade é um ser, né, supremo, celestial. Porém, eu gostaria só de deixar claro que é o Deus da Igreja Católica, especificamente, ou talvez assim da religião cristã como um todo. As críticas do Pullman são bem claras também. Sim, é uma questão mais institucionalizada e não com relação à fé, precisamente. Tanto que chama autoridade, né, porque ele tá falando de uma religião que impõe uma crença, impõe conceitos, impõe dogmas e tudo mais. E nós estamos aqui no auge dessa guerra. Aliás, ouvinte, se você perdeu o episódio de preparação para o final da série, volte algumas casinhas e ouça para que você não perca nada das informações que nós vamos passar aqui hoje. Mas aí essa guerra vai acontecendo, né, desde o primeiro episódio da primeira temporada. Nós temos uma luta para descobrir sobre o pó, o pecado, e aí vem uma profecia. É o pó, gente. O pó é todo o problema, gente. O pó é crítico. Então, culminou nessa tal guerra, e nós vamos ver agora como que essa guerra vai finalizar, né? Como que as coisas vão acontecer. Já que nós estamos falando de final,
Eu queria saber como que foi essa jornada pra vocês. Depois que eu engatei a primeira... Meu Deus, eu assisti tudo de uma vez. Foi café, almoço e janta eu assistindo His Dark Materials. E não foi nada diferente com a segunda e com a terceira temporada. Quer dizer, com a terceira temporada eu enrolei muito, mas é porque a Amanda assistiu primeiro e ela falou, cara, eu chorei muito. Me dando exposit. Eu fiquei com muito medo de assistir e chorar demais, porque eu não queria que terminasse, porque eu tava amando a série. Eu não conseguia parar e aí eu pausei porque eu tava com medo de acabar. Mas acho que foi. Cara, a série é excelente. Eu tenho pouquíssimas reclamações a fazer da série. E não são reclamações da série, mas sim da construção das cenas. Ou de alguns episódios, assim. Um detalhe muito pequeno. Tanto que a série, pra mim, continua sendo 10/10. Sem condições de dar menos que 10 pra essa série. Então você recomenda? Recomendo sim, cara. Recomendo pra todas as idades. Eu acho que não tem uma contraindicação pra essa série. Ela é interessante tanto pra jovens quanto pra pessoas mais velhas que gostem do gênero, né? Fantasia. O único problema que eu vejo, assim, pra crianças e jovens é que tem assuntos que são muito complexos pra se entender. Crianças eu não acho tão legal. Críticas muito relacionadas a coisas que eu acho que quando você é mais velho você entende melhor. Sim. E você, Paula? Como que foi essa jornada e você recomenda? Essa série, a primeira vez que eu fui começar a assistir, né, na primeira temporada, eu tenho assistido ela rigorosamente, desde a primeira temporada, assim, foi uma série que eu tava muito na expectativa pra assistir, porque alguma coisa tem que ser melhor do que aquele filme trágico. Meu Deus! Eu não gosto nem de lembrar. Só por aí, foi assim, qualquer coisa será melhor do que aquilo. E, graças a Deus, a série me surpreendeu positivamente, as atuações são maravilhosas, o casal, protagonistas, eles são ótimos, fiquei muito preocupado com a atuação do Will, né, porque eu falei assim, cara, eles vão colocá-lo logo no final da primeira temporada, vocês não vão esperar a segunda, mas enfim, eu gostei. E a terceira temporada, apesar de eu ter algumas reservas que eu vou comentar mais à frente, mas eu achei muito bem feito, e graças a Deus a HBO terminou a adaptação. A gente poderia ficar naquele limbo de, acabou a segunda e cancelou, porque a série ela nunca foi líder de audiência, ela tava lá na vibezinha dela, ela ia, ela voltava, né, apresentava seus personagens. Ela não é um House of the Dragon, ela não é um Breaking Bad, ela não é um desses hits da HBO, Mad Men, nem nada do gênero. Ela tá lá na vibe dela. E eu até achei que a HBO foi até um pouco maldosa com essa série na terceira temporada, porque eles meio que enfiaram ela lá na programação de final de ano, tacaram de 2 em 2 episódios, eles reduziram a quantidade de episódios. Lá no começo da renovação, eles tinham dito que iam ser 12, aí depois passou pra 10, terminou com 8. E você consegue ver que o orçamento tá menor nessa terceira temporada. Mas e a sua jornada? A minha jornada, ela foi completada, isso que é o mais importante. Isso é muito bom. Ela completou. Isso é muito bom, porque é horrível ficar com a sensação de faltou. A série teve início, meio e fim. Um fim satisfatório. Não tem gancho, não tem porra nenhuma. A história acabou ali. Perfeito, finalmente acabou. Acho que no século que a gente vive, né, de ficar pra sempre esperando a nova temporada, e a nova temporada, e a nova temporada. Nossa, finalmente. Eu gosto disso, de uma série que começa e termina. Ou então quando a gente tem nosso coração partido de ver, a série foi cancelada porque, sei lá, cara, foi cancelada. Azar o seu. Pra que eu me dei o trabalho de assistir isso pra cancelarem no meio? Ai. Mas você recomenda, Paulo? Recomendo sim. Assistam as séries 3 temporadas e depois vão pro livro. Eu também recomendo a série como um todo. E eu devo dizer que quando eu era mais novinha, o único contato que eu tive com essa série, de livros no caso, foi que eu sempre via na livraria. Tinha uma referência ali muito negativa de um certo filme, que eu vi e pensei assim, meu Deus do céu, que bomba. E eu passava longe desses livros. Eu falava, nossa, isso é ridículo. O urso fala, que ridículo. Não critiquem meus ursos de armadura. Calma, mas não é o seu, é aquele. Então eu tive uma ideia muito errada dessa série. Quando eu peguei pra assistir His Dark Materials e eu peguei os livros pra ler, eu devo dizer que foi algo
transformador. Eu gostaria de ter conhecido antes. Porém, ao mesmo tempo, eu não sei se eu teria o mesmo entendimento antes, porque, como eu falei, tem temas muito complexos que, para uma criança, para um jovem, passam batidos, mas tem significados, tem camadas muito profundas ali sendo trabalhadas. Essa é uma série de livros, assim. Primeiro, tudo bem, eu até recomendo para público infanto-juvenil, mas o segundo e o terceiro passa longe disso. É muito complexo, é muito filosófico, é muito existencialista, é muito crítico. Você tem que ter uma bagagem de vivência para conseguir ir até o cerne da questão, sabe? É pra você não acabar levando a mal, ou sendo muito extremista. Ou simplesmente deixando a mensagem passar, batida, Sim. sabe? Porque se você não enxerga a parte central ali, mais profunda, você fica com a sensação de que é só uma história com pessoas que têm animais falantes e ursos de armadura e tiro, porrada e bomba. E não é só isso. Uma série que critica. Religião na cara dura. Sem medo de ser feliz. Nos livros, ele ainda é mais agressivo ainda. Tem parágrafos de tipo, pura fúria. Assim, o Puma, ele é agnóstico, mas ele é agnóstico no nível, assim, lá em cima, sabe? Não é à toa que o livro, a série de livros, foi banida pelo Vaticano. Sim. Caramba. É sério, você tá rindo, mas é sério. Cara, pra você... Não, eu tô rindo. Pra vocês verem, pra ouvirem, né? Pra vocês ouvirem, entenderem qual é o nível desta trilogia de livros. O Paulo já comentou alguma coisa sobre orçamento e tudo mais. Apesar disso, vocês acham que a última temporada conseguiu manter o nível das duas anteriores? Ela foi melhor? Ela foi pior? Ela foi igual? Ela conseguiu fechar bem? O que vocês acham? Eu acho que foi até melhor, porque no início, a gente, como tem a apresentação de muitos mundos, é tudo meio lento, eles estão se conhecendo, essa vagarosidade é normal. No final, é muito tiro, porrada e bomba, as coisas acontecendo muito rápido, e isso dá uma animação maior, né? Claro que quem não viu as primeiras temporadas ama a primeira temporada. Se você vê a primeira e vê a última, esse abraço que a última temporada deu foi muito reconfortante, né? Saber que acabou, que teve aquele final ali que foi, não vou falar ainda, né? Eu acho que, em comparação, pra quem assistiu tudo, a terceira temporada é muito boa. É melhor em comparação à primeira e à segunda. Mas não depreciando a primeira e a segunda temporada. Eu acho que elas são ótimas, mas eu acho a terceira melhor. Com todos os problemas que a série teve, né? Porque a terceira temporada ela foi uma das que foram afetadas pela pandemia. Então eles tiveram que fazer gravações separados, né? Teve vários momentos que eles tiveram que parar mesmo. Não pode gravar nesse período. Tá em quarentena. Se eu não me engano, teve até ator que pegou Covid. Teve. Eu não lembro qual deles, mas foi um dos principais. Eu acho que foi o Will que pegou. Apesar de todos os problemas que a série teve, da maneira até desrespeitosa que a HBO jogou a série, a terceira temporada, ela consegue fazer aquilo que eu sempre espero de séries que queiram finalizar. Você tem que apresentar o momento climático, dar importância para todos os personagens envolvidos e fechar bem. Poder encerrar sem dar margem para interpretações dúbias. Dar essa importância a todos os personagens. A gente vai entrar em vários assuntos aqui ainda. Então, pra gente entrar nesses vários assuntos, eu vou chamar o Léo. Ele vai falar pra vocês mais um pouquinho sobre a obra. E nós voltamos já já com muitos spoilers, ouvinte. Muitos. His Dark Materials foi coproduzida pelo próprio autor da obra, Philip Pullman, e segue fielmente a narrativa do material original com adaptações necessárias. Foram incorporados elementos da série spin-off traduzida no Brasil como O Livro das Sombras, com 2 volumes já publicados pela editora Suma. Existe a especulação de as histórias de Lyra e Pantalaimon continuarem a ser adaptadas, mas em uma aventura diferente. Então, ouvinte, você foi avisado. A partir daqui nós vamos soltar o verbo e falar muito spoiler, porque é final, né? Não tem como. Mas, volte, ouça nossos outros episódios, leia os livros se você ainda não leu, veja essa série se você ainda não viu, porque, olha, vale muito a pena. E eu tô falando isso de coração, de verdade. Bom, gente, como ficou o desenvolvimento das personagens agora no final? O que vocês acharam, assim, da construção e do ponto em que eles chegaram
ali. Tô falando dos personagens principais, né? Que nós acompanhamos mais. Eu lembro que quando eu gravei o último podcast falando sobre a expectativa, né, pra terceira temporada, eu falei que eu queria entender mais da história do Asriel e da Senhora Coulter. E muito obrigada. Eu fui ouvir. De nada. Eu queria migalhas e recebi um pão inteiro. Você procurou bronze e achou ouro. Isso aí, caraca. E tenho que dizer que, cara, que ator. Que homem. Olha, nossa senhora. Realmente, deu pra entender a Senhora Coulter. Tá, amiga, mais desenvolvimento. Cara, eu achei que foi muito bem construído os motivos deles, as razões dele, a pesquisa dele e aonde ele queria chegar. Eu senti um pouco de falta só a nave dele, sabe? Como que ele encontrou a nave, como que ele construiu a nave. A gente ficou sem saber essa parte da tecnologia. Podia ter explicado um pouquinho melhor, né? Fiquei meio, do nada uma nave que, né, corta ali entre mundos, mas tudo bem. Deu pra entender de que vários mundos tinham tecnologias diferentes e que ele foi, né, ele indo de mundo em mundo foi resgatando um pouco de cada. Cara, agora falando da Senhora Coulter, que mulher difícil de interpretar, que atriz foi essa? Porque a cada momento que eu achava que eu entendi um pouco mais do personagem, eu tava totalmente errada. Aquela mulher surpreendeu a minha pessoa em todas as cenas, porque cada vez que eu achava que ela tava sendo boa, ela não tava, e aí no final, quando eu achava que ela tava sendo uma escrota, ela tava sendo boa, né, ali na medida do possível. Eu fiquei totalmente perdida ali com a personagem e eu acho que ela entregou tudo que ela tinha que entregar. Que atriz excepcional, que atuação incrível. A única coisa que faltou entregar foi um M pra essa mulher, porque que atuação absurda. Inclusive, eu vou até fazer um parêntese aqui, porque tanto o Asriel que você falou, Lud, e a Marisa Coulter roubaram a cena totalmente da terceira temporada, mas não de uma forma negativa, na minha opinião, sabe? Não é que sobrou, não é que foi excessivo. Não foi. Na minha opinião, foi muito natural, porque eles explicaram muitas coisas. E, cara, que atuações absurdas. Eu lembro que eu falei que eu queria flashback de quando eles tinham se conhecido e tal, mas na terceira temporada não teve nenhum flashback antigo contando a história deles, mas não precisou, sinceramente, não tinha necessidade. Não faria diferença ter o flashback ou não, porque a atuação deles e o entrosamento deles dois foi tão perfeito, contando tudo sem faltar e nem pôr, que não precisou de flashback. E aí, Paulo? Apesar da história ser sobre Lyra e Will, né? Nessa terceira temporada a gente foi presenteado com atuações brilhantes do James McAvoy. Aliás, falar que o James McAvoy é um mau ator tá de brincadeira, né? Não tem como, não tem como, né? E da Ruth Wilson, que tava brilhando nas cenas, né? Aliás, essa foi, assim, apesar de que a Ludmilla falou muito do papel do Asriel, mas eu acho que, pra mim, essa terceira temporada foi sobre a Marisa Coulter, né? Foi sobre se ela queria ser mãe ou não, né, se ela aceitava ou não a existência da Lyra. E o quanto as interações que ela teve com a Lyra serviram pra transformá-la como pessoa. Eu vou até além, Paulo, só pra não perder aqui o fio da meada, eu acho que foi muito sobre ela aceitar quem ela é também. Além de mãe, né, a pessoa que ela é. Pra mim foi uma jornada do herói ao contrário. Foi uma jornada de redenção. E aí a gente vê que pra ela chegar naquele momento final, ela precisou traçar toda uma jornada desde a primeira temporada, quando ela conhece a Lyra lá naquele apartamentinho, né? Que apartamentinho, né? Pô, fala bem sério, modesto, Paulo. né? Bem modesto, né? Aquela cobertura maravilhosa. O famoso macaquinho dourado. E você fica aterrorizado com ela na primeira temporada. E você vê a transformação dela aos poucos. Na terceira, ela tomando uma decisão covarde, mas aí ela vê que não tem saída para aquilo. E aí ela vai precisando alterar a maneira como ela se relaciona com a filha. Até de forma indireta, porque a gente só vê as duas interagindo no começo da terceira temporada. E interagindo, assim, muito entre aspas, né? Porque a Lyra tá dopada no começo. Então é uma coisa muito unilateral, né? A Lyra apavorada e a Marisa Coulter
dominando a situação. E dá pra ver que ela tenta. Isso que é o mais louco. Dá pra ver que dentro da cabeça dela, ela tenta. E ela acha que ela tá fazendo bem. O estereótipo da mãe louca que quer criar a filha numa bolha. Essa até é uma interpretação que a gente faz a partir do livro. Que a série, ela conseguiu representar bem. Ela não é uma boa mãe. Nem um pouco. Ela é reprovável. Tanto ela como a Asriel. Mas você vê o sofrimento dela tentando ser uma mãe, tentando fazer com que a filha entendesse, através de ações erradas, o quanto ela ama a filha. Ela faz tudo errado, tudo possível e imaginável de errado, mas ela ama a Lyra. Eu me lembro que no primeiro episódio que eu gravei com você, Paulo, sobre o primeiro livro e a primeira temporada, eu falei bastante sobre a questão dessa maternidade tóxica da Marisa e como essa obrigação de ser mãe que a sociedade impõe na mulher causou bastante disso nela, né? E eu só tinha lido o primeiro livro. E hoje eu vejo que, cara, eu acertei naquela análise, porque, de fato, o conflito dela não é a falta de amor com a Lyra, é que ela odeia ser mãe. E isso acabou deixando a cabeça da Marisa louca, sabe? Louca não no sentido literal, ela não é louca, pra deixar bem claro. Mas ela acabou ficando muito confusa, ela acabou não aceitando isso, porque ela não conseguia se ver como mãe. Mas o amor dela é inegável. Tanto que quando ela fala com o Metatron no final, que ela fala: eu amo a Lyra e odeio amá-la, aquilo não é uma mentira. Ela tem essa coisa muito conflituosa, porque não estava nos planos dela a maternidade. Eu acho que esse desenvolvimento foi simplesmente impecável. Ela é uma das melhores personagens que eu já tive o prazer de conhecer. Ela é complexa em vários níveis, entendeu? E outra coisa também que fica bem patente na série, o quanto a Asriel não ama a Lyra, de nenhuma maneira. Ele não tá nem aí, ele ama o que a Lyra fez. Sim. Ele admira ela. Parece que ele tem uma injeção de adrenalina naquela hora. Caraca, a minha filha vai fazer uma rebelião na prisão. Aí ele fala, minha filha. Em momento nenhum ele fala, minha filha. Em diversos momentos, assim, parece que ele fica puto pelo fato de ela fazer o que ele queria fazer. Sim, ele é recalcado. Ah! Mas, ó, a gente tá falando muito dos dois, que com certeza a série é deles. Mas, gente, eu também amei a Lyra e o Will. E eu achei o desenvolvimento deles excepcional. E eu vou dizer que a atuação também, da Lyra até mais que do Will, mas a Daphne King entregou muito também como Lyra. Mas eu devo dizer que eu fiquei muito surpresa com o Will. E eu vou fazer uma confissão aqui até, que eu não gostava muito do Will no começo. Não, também não. Eu achava o Will tão egoísta. É o personagem dele, ele é quietão, calmo. E ele era tão egoísta no começo, ele era tão, tipo... Egoísta como? Ai, não fica no meu caminho, você vai me atrapalhar, sabe? Ele sempre tinha umas respostas assim pra Lyra. De... ai, você estragou tudo. Ele culpava a Lyra por tudo. Eu achava ele um saco. Mas, gente, eu terminei amando o Will. Ele foi tão bem desenvolvido, na minha opinião. Eu acho que os dois juntos acabaram se transformando, sabe? Um ao outro. Sim, como um afetou o outro. Demais. E tudo melhorou. Tudo melhorou pros dois. Eu achei isso incrível. Dá pra ver nitidamente como um influencia no crescimento do outro, né? Eles estão amadurecendo juntos por causa de muitos motivos. No início, ele tem toda aquela coisa... ai, gente, é a adolescência, né? Ele é um jovem, ele sofre bullying, ele vive meio sozinho, não, parece não ter amigos, né? Não cita isso, né? Deixa subentendido. Depois, quando ele encontra a Lyra, ele é o portador da faca sutil e, assim, só ele pode fazer esse trabalho. Ele começa a encontrar ali a autoestima dentro dele e a florescer, né, como um jovem, não como um pré-adolescente, não como um adolescente, mas como... um rapaz. Eu gostei muito do crescimento dele. No início, todo pré-adolescente é meio chato. Depois, ele deu pra ver o quanto ele cresceu, evoluiu e amadureceu ali conforme a história foi crescendo. E que nem eu vou repetir, todo pré-adolescente é meio chato e a Lyra, em particular, era uma criança muito agitada, né? A gente vê lá no Imperativa. início, na primeira temporada, com o Roger fazendo o caos. Tudo bem que só tinha ele de amiguinho ali pra crescer. Ela era muito agitada e no início
como ela não teve convivência com outras crianças, ela não tem essa maturidade emocional de saber lidar com pessoas diferentes. E no início ela demonstra muito isso com o Will. Eles acabam se bicando ele muito, brigando. Não brigando de ter um fight mesmo, mas assim, de opiniões contrárias, de não conseguir, né, se ajeitar direitinho. E você vê que conforme as coisas vão ficando, né, conforme ela vai crescendo, ela vai ficando mais madura, mais séria, sem perder aquela alegria dela e a esperança e a força que ela tem. Nossa, assim, a construção deles dois também foi muito boa. A gente conversando, eu e a Amanda, a gente falou, caraca, como que ela cresceu, assim, fisicamente falando, né? A atriz, os personagens mudaram muito de uma temporada pra outra, e eu acho que isso fez muito bem pra série. Que isso encaixou perfeitamente no amadurecimento do personagem. Sim, isso é um problema no livro, porque no livro eu tenho a impressão que se passa muito pouco tempo. Apesar deles não falarem o tempo exato, se eu não me engano, no terceiro livro ela ainda tem 13 anos. E é meio estranho que uma menina e um rapaz de 13 anos tenham tanta maturidade. Você tá falando isso no livro, né? No livro. Ah, tá. Porque na série eles aumentaram a idade deles. Eu acho que fica melhor. Eu também achei melhor do que muito novinho. Sim, 13 anos é muito imaturo, é muito criança ainda pra lidar com coisas de adultos. E assim, eles estão lidando com coisas muito de adultos. E eu não tô nem falando da relação entre eles, não. Eu tô falando, tipo, o peso do mundo. O pai dele morre ali na frente dele. A Lyra é sequestrada. Ele tem que salvar a Lyra. Ele corta entre mundos. Sabe? Não é uma coisa de criança. Realmente é muito peso pra uma idade tão jovem. Agora, nós falamos de personagens humanos, pessoas. Mas eu também gostei muito do desenvolvimento do Pan, por exemplo. No desenvolvimento do Pan, a gente entra em algumas questões ali meio complexas, né? Questões que me fizeram chorar muito. Só de me lembrar já me dá vontade de chorar. Mas só pra gente arrematar essa parte de personagens, que aliás eu não sabia, mas quem narra o Pan é o Nick do Heartstopper. Quem narra não, quem dubla, né? Eu achei o desenvolvimento do Pan incrível. Eu amei toda essa evolução que ele teve junto com a Lyra, porque eles são, assim, lembrando novamente, né? Eles são um só. Eu até tive uma discussão aqui em casa com o meu marido, porque ele virou pra mim e falou assim, a Lyra é uma egoísta, eu odeio a Lyra. E a Lud falou a mesma coisa. E eu falei, para, eles são um só, não é assim. E eu amei como eles cresceram juntos, sabe? E sim, teve uma parte muito triste, que foi a separação, né? E isso com certeza influenciou muito. Mas eu amei como nós conseguimos ver, assim, os dois evoluindo ao mesmo tempo. Isso é muito importante, porque já que eles são um só, eles tiveram que mostrar dessa forma, né? Os dois acompanhando o mesmo processo. Vocês conseguiram reparar isso também? Olha, eu achei ali no início ele muito inseguro, né? Ele é a parte, sei lá, eu senti que ele é a parte mais da razão. Porque a Lyra vai muito pela emoção e o Pan tá sempre ali, tipo, ei, presta atenção, hein? Olha o que a gente vai fazer, você tem certeza? Sabe? E no início ele ficava o tempo todo perguntando. Tudo bem que a Lyra no início era bem inconsequente, né? Tipo, vou subir aqui no telhado rapidinho. Vamos invadir aquela sala ali rapidinho. Então, no início ele ficava o tempo todo muito inseguro, a parte do medo ficava muito pra ele. E no final ele tava bem mais seguro de si, vamos dizer, por causa do desenvolvimento da Lyra mesmo, né? Mas sabe o que eu acho engraçado? Assim, engraçado não é a melhor palavra, mas o que eu acho interessante, por exemplo, quando eles vão se separar, ele se apavora. E ali, na minha interpretação, é a própria Lyra, sabe? É a expressão do medo dela. Sendo que a Lyra em si tá ali com aquela máscara, né? De, não, isso é a coisa certa a fazer, eu tenho que ir. E ele, que é o medo dela, a consciência, aquela coisa mais íntima, dizendo, não, pelo amor de Deus, não vai. E não só o Pan desenvolveu muito, mas eu gostei muito que a série mostrou sobre o macaco. O que você achou, Paulo? Pan é a representação do crescimento dela. Você vê que ela tá passando por esse momento de transformação. Ela tá reavaliando determinadas ações que ela faz, a maneira como ela se relaciona com o Will, como que ela aborda as coisas. Porque você vê que no começo ela era bem petulante, né? Sim, insuportável. E isso vai muito dela. Você vê que aos poucos ela vai moderando a maneira como ela é. E ela sabe que para ela poder
conquistar determinadas situações, ela vai precisar ter um outro discurso. E, ao mesmo tempo, ela precisa cultivar essa relação com o Pan, que eu sinto que no começo da terceira temporada tá meio balançada. Quando acontece a cena do abandono, é muito isso. Ela precisa deixar uma parte de si pra trás pra poder chegar no objetivo dela. Eu tenho algumas reservas com essa parte, que ela foi meio mal abordada, essa parte do abandono, mas ok, deixa isso pra depois, pra gente falar. O abandono ou o reencontro? Porque você tinha me falado em off do reencontro. Depois eu entendi o que você quis dizer, mas faltou muita coisa pra falar entre o abandono e o reencontro. Por exemplo... por exemplo... Entendi. A Lyra, ela desenvolve a habilidade de enviar o Pan a distâncias muito grandes, coisa que ela não podia fazer antes porque doía, né? Quando ela voltou, ela conseguia. Como a Marisa Coulter faz com o Macaco Dourado. Ah, sim. E a Lyra desenvolve a mesma habilidade quando ela vai à Terra dos Mortos. Que vai ser importante depois, quando eles entram na guerra, de fato. Mas também eu gostei muito de como o Macaco Dourado é expressivo. Nossa, muito. Ele não fala nenhuma vez. Ele é o único Demon que não fala por escolha. Eu acho que isso é muito da repressão que ele sofre. Essa repressão que ela tem com o Demon dela, que no caso é ela mesma externamente do corpo, representa muito o quanto ela odeia aquilo, e pessoas traumatizadas às vezes não falam. Tem uma outra interpretação nisso. Significa o quanto que ela odeia a si mesma. Sim, ela se odeia. Ela odeia os desejos dela, ela odeia o fato dela não ser uma boa pessoa. É porque ela tem consciência que ela não é uma boa pessoa. Ela odeia a falta de reconhecimento que ela tem no mundo dela, porque ela é uma mulher inteligentíssima. Quando ela entra em contato com a Mary, lá na segunda temporada, a cientista, e ela percebe que a cientista, ela é renomada, ela tem o nome dela nas pesquisas, ela é uma pessoa de referência no campo dela, e a Marisa fica tipo, caraca, eu fiz todas as pesquisas sobre o pó e não sei o quê, e meu nome não tá em lugar nenhum. Eu não sou nada no meu mundo. Ela fala, eu nesse mundo, eu seria alguém. Sim, então ela se detesta. Ela tem muito desprezo por ela mesma. O macaquinho acaba, eu acho que, externando tudo isso. Então, uma das cenas muito tocantes na temporada é quando ela se perdoa. Ela se pede perdão e se perdoa. E é muito simbólico aquela cena. Inclusive é uma cena que não tem no livro, né? Não Aí tem. eu te falo, Paulo, tem coisas que a série colocou que, cara, foram, assim, a cereja do bolo da história. Eu entendo que algumas coisas foram suprimidas, mas outras, no entanto, deram vida, sabe? Deram muito mais sensibilidade à história. É coisas a mais mesmo. Como né? roteirista, ele entendeu aquela cena. Ele acrescentou aquilo porque ele sentiu a necessidade de colocar aquele momento. Como a gente falou antes, tem algumas coisas que, por melhor escritor que você seja, não são possíveis de você colocar em palavras. Você precisa ver. Com certeza. Só pra deixar tudo melhor, o próprio Pullman tá na produção da série, né? Então não é como se eles estivessem fazendo uma coisa que não foi aprovada. Que, ele não pensou exatamente assim. Não, acredito que tudo ali tenha saído sim da interpretação do roteirista, mas com o aval do próprio Philip Pullman, que é o autor. Tem um detalhezinho besta, mas a gente comentou isso num outro episódio do Perdidos. A Kirjava, ela aparece. Sim! Eu não sabia, Paulo, não sabia! Ela aparece no cantinho, assim. Você tem que prestar atenção na cena. Olha que coisa maravilhosa. Quando lá na primeira temporada o Will encontra o primeiro portal, a primeira janela, ele vai se abaixar pra falar com uma gatinha. Era a Kirjava. E ela é a Demon dele. Ela segue ele desde a primeira temporada. É ela que atrai ele para esse novo mundo. É muito conectado. Eu lembro nitidamente dessa cena dele fazendo carinho nela, dela indo caminhando, mas assim, ela no cantinho eu não vi em momento nenhum. E são coisas que não tem no livro. Não tem como você representar eu estou vendo um gato no fundo de canto de olho na minha cena, não tem como. Só que isso acabou deixando tudo muito mais conectado. Todas as pecinhas. Nosso episódio de preparação, nós comentamos que algumas coisas tinham que ser respondidas. E você até comentou assim, algumas vão ser respondidas, mas nem todas. Eu senti, sim, que teve muita resposta, muita coisa fez sentido, muita coisa fez tipo, puff, sabe? Uau! Agora
agora tudo se encaixou. Algumas coisas ainda ficaram em aberto. Por exemplo, afinal, como que o pó surgiu? Não sei. Quem criou tudo? Também não sei. Isso eu acho que dá pra gente se perguntar. Fica a reflexão, eu acho que não tem necessidade de ser respondida, né? Nem tudo, né? Nem tudo precisa ser exatamente respondido. Tem um terceiro detalhe. Como que eles vão conseguir parar o desperdício do fluxo de pó? Fechando as janelas. Mas aí tem uma fala da Mary que é ótima. Não é que vocês vão parar, ele vai ficar desacelerado. E pelo que eu entendi também, mas aí é minha interpretação, como eles abriram a janela pro mundo dos mortos, o pó que, digamos, da matéria que morreu, vai voltar, né? Ele entra pro ciclo. Então você tem a volta de uma parte do pó, correto? Sim. É porque o Pullman, ele pensa muito na questão do ciclo do eterno retorno. Ele acredita que é tudo cíclico. Não é que você desperdiça o pó. Ele simplesmente vai pra um outro lugar pra depois fazer o retorno. E aí, tem até um momento que o Roger tá falando com a Lara, assim, a gente vai voltar a se ver, mas talvez não da mesma forma. Eu interpretei assim, né? Porque o pó antes estava fugindo, os espíritos estavam aprisionados. Então você tinha só fuga. Agora você vai ter retorno. Vai ter a representação do pós-vida como uma outra coisa. Que aquilo ali foi a solução do Metatron pra você criar uma ordem. Quando ele colocou aquela parte lá da janela ali no mundo dos mortos e ele se libertando, é uma parte muito, muito clara pra mim da lei de Lavoisier, que nada, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Me lembra muitas coisas, né? Eu tô falando de ciência, mas também dá pra falar sobre... É um comentário muito direto pra religião, né? Do pó viemos, pro pó voltará. Quando eu pensei nessa frase, a minha cabeça explodiu. É muito claro como a conexão das coisas, sabe? Porque ele tá ali falando o tempo todo de religião, e na religião diz que os homens foram feitos de barro, e no final eles vai voltar a ser barro. E aí já me veio logo, tipo, tá, mas não é da religião que a gente tá falando, a gente tá falando sobre na natureza, nada se perde, tudo se transforma, uma coisa gera outra. Sim, ciclo da vida, né? Você for interpretar de uma maneira científica, com os átomos, ou se você vai fazer uma interpretação religiosa. Até porque, na mente do Pullman, é a mesma coisa. Você só muda o termo que você tá usando pra isso. Sim, ele é um cara, assim, super pró-ciência. Você percebe isso pela escrita dele, pelo posicionamento dele. Eu até ontem tava lendo a parte da Mary, em que ela se revela como a tentação, né? Ela faz a própria tentação ali. Naquele momento, são 4 ou 5 páginas de discurso dela. A serpente. E assim, é um discurso muito inflamado de... Na verdade, não tinha ninguém ali pra me parabenizar por ter sido boa, nem pra me punir por ter sido má. Eu estava sozinha. Então é um discurso muito de, tipo, não existe nada além da humanidade. E naquele momento eu pensei assim, cara, é o Pullman. A Mary é o próprio Philip Pullman, tipo... Eu também achei dentro isso. do livro. Ai, que bom, Paulo, eu não tô sozinha. É tipo... É a representação dele na história, cara. E olha só que loucura. Ela é a tentação, porque ela tá contando a história dela. E o Pullman tá fazendo a tentação na gente, contando a história também. Olha que loucura, cara. É muito Inception, sabe? Gente, ele é gay? Não! No livro, inclusive, a Mary não é gay, e isso é um ponto muito baixo do livro, na minha opinião. Eu achei essa interpretação dada pela série muito legal. Atualizou o discurso do Pullman. Muito! Eu achei lindo demais, 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 demais. Ela falando que quando ela deu o doce, assim, uma coisa tão simples. Quando ela deu o doce, eu comecei a sentir outra coisa. E aquilo ali foi tão simples, tão singelo, tão lindo, tão puro. Ela não diz mais nada. Ela não disse se namorou, se ficou, se casou. Não, nem precisa. Exato, não precisa. Ah, eu achei aquela cena tão linda e a história tão linda. E a parte, né, dela ser a serpente e a serpente não ser a fonte de todo mal. Não ser algo ruim, sabe? Eu achei tão gostoso, tão E sim lindo, a tão ousadia, né? Vontade de viver, de experimentar. Mas aí, Paulo, a gente falou de respostas e tudo mais, blá blá blá. Você disse que correu, né? A série correu. O Lud também reclamou disso. E você sentiu cortes.
Mas apesar disso, primeiramente, apesar disso, deu pra entender tudo? Dá pra entender, sim. A gente pode até se enrolar em algumas partes de vez em quando, né? Porque no livro, Pullman acaba usando umas metáforas que ajudam a gente a entender. E na série não tem. Você não vai ficar repetindo a mesma coisa 200 vezes. Não tem como. Então, algumas explicações, elas podem ficar meio estranhas. Eu acho que principalmente aquela parte que eles estão chegando na Terra dos Mortos. Precisa explicar o que é aquele ambiente, como é que ele funciona ali, depois o que são aquelas criaturas. Aquilo ficou meio esquisito. Então, você pode ter uma certa dificuldade para entender. Eu não tive, não. Sinceramente, eu não tinha lido ainda. O que são os anjos? Como é que é a representação? Sim. Como é que é o entendimento deles em relação aos seres humanos? Ficou mal explicado. Ainda tem aquele ponto que é o cubo. O que eles libertaram ali? Aquilo ali eu achei um pouco solto na série. Lendo no livro é diferente. É muito mais impactante. Muito mais. Até porque mostra muito da inocência da Lyra e do Will ainda. Sabe? Porque eles libertam numa de... Nossa, coitadinho. Ele tá sofrendo. Aham. Você entende o que é autoridade ali. É muito antes até. Você entende, tipo, por que é o Metatron? Por que é ele? E não outra pessoa. Em algum momento joga lá uma ideia lá. Ah, não, mas aconteceu uma situação lá que o Metatron agora é que é o representante. Você não entende. Até pra ficar um pouco mais claro, talvez, pro ouvinte, o Metatron, ele deu um golpe de estado. Sim, ele é um golpista. Ele prendeu Deus e tomou o lugar de Deus como criador. Sim, ele é fake. Ele tá construindo o mundo à imagem dele. É a maneira como ele, Metatron, entende que as coisas devem ser feitas. Pra ele, o pó é ruim. Pra ele, Metatron, as almas elas têm que ir pra aquela Terra dos Mortos. Inclusive, o Metatron é um cara completamente... Meu chapa. Totalmente corrompido. Porque ele deseja a Marisa logo que ele olha pra ela. Ele tem uma coisa de... No livro isso é muito mais explícito, de uma luxúria em torno dela. Ele tem toda a pinta de estar se encaminhando pra ser um anjo caído. Sim, você vê que ele é maldoso. Ele é um cara, assim, realmente golpista. Ele tá ali maliciosamente transformando o mundo de uma forma autoritária. Você vê, os instrumentos dele pra dominação das pessoas são seres que devoram a alma das pessoas. Isso, por quê? Porque te tira o livre-arbítrio, te tira a vontade, te tira tudo. E isso é uma alegoria também que o Pullman faz à religião. Essa coisa de você não pode pensar, você não pode questionar, você tem que obedecer. Como que você obedece? Sendo um robozinho. Sem sentimentos, sem vontade. Isso, não tendo desejos. Falando lá do mundo dos mortos, é muito interessante, né? A construção dessa parte do mundo dos mortos, porque no início, outra coisa assim que não tem no livro e que tem na série, eu tenho certeza, que no início é tudo muito cinza, a Lyra e o Will são coloridos, e conforme o Roger vai lembrando e tendo animação, é linda essa pouquinho parte ali de esperança, ele vai adquirindo um pouquinho, singelo, muito singelo, um pouquinho mais de cor, mas você vai vendo que depois as coisas vão se iluminando, as coisas param de ter aquela cor cinza morta. As próprias cenas deixam de ser tão escuras e elas ficam um pouco mais vivas. E eles vão parar naquele mundo que é super brilhante. Eles vão parar no Éden. Exatamente, que é o Jardim Botânico. Um outro detalhezinho que talvez passe distante pra gente é como que a Lyra consegue o apoio do no name, né, do sem nome. Ela começa a contar histórias. Por quê? Essas criaturas, elas eram essas pessoas mortas depois de muito tempo ali perdendo, né, a sua memória, perdendo os seus sentimentos, se tornaram essas criaturas que servem como vigilantes ali. Que se alimentam de coisas negativas, de coisas ruins, de tristeza e tal. Como que você transforma essas criaturas? Apresentando pra elas criatividade, imaginação. Bondade, coisas boas. Aí eu vou falar uma coisa que faltou e pra mim fez todo sentido quando eu li. Mas, novamente, é ruim a série ficar se repetindo, eu entendo. Mas isso poderia ter sido um pouco mais explícito. A conexão entre as histórias que a Lyra conta
e ela pede para os outros fantasmas, né, os outros mortos contarem para poderem passar, e a Mary, porque é isso que dá o gatilho na Mary de contar a história dela. É o ciclo voltando, a Lyra conta a história, os fantasmas começam a se movimentar em torno daquilo, os abutres ali se apaixonam pelas histórias e decidem cooperar, e aí isso retorna porque a Mary vê esse movimento ali dos fantasmas caindo no mundo que ela está, e ela ouve isso, o conte histórias, né? E aí aquilo dá o gatilho final pra ela. Então, essa conexão faltou. Essa conexão não foi muito bem feita na série. Eu achei que eles acabaram sendo econômicos na jornada da Mary, no Jardim Botânico. Muita coisa acontece ali. Ela começa a entender a mecânica de funcionamento do pó. Dos mundos. Todo o conhecimento dela foi muito suprimido ali, né? A gente percebe que ela teve muito a adicionar, que ela passou a entender muita coisa, mas que a série não representou todo o conhecimento. Mas eu acho que mesmo assim ainda deu pra... Não, deu pra entender. Dá pra entender tudo. Algumas coisas ficam um pouco menos conectadas do que deveriam, na minha opinião. Mas dá pra você entender tudo. A jornada do Baltamos e do Baruch ficou meio avulsa. Pra ele tomar aquela decisão lá no final, precisou de toda uma construção. Mas eu amei aquela cena, sinceramente. Eu amei aquela cena. Eu também gostei, me deu satisfação. Pra mim, os dois anjos, o padre, eles são avulsos, né? Até o Ogunwe. Cara, o Ogunwe, ele é muito importante pra trazer o Azriel pro chão. É tipo, acorda, querida. Ele faz muito isso. E, assim, eu não vi tanto disso. Tem uns momentos que eu achei muito bacana na série. Tipo, tem um diálogo que eles estão decidindo o que fazer com a Marisa. Isso ficou bem representado. É aquele conselho lá que tem a feiticeira também. Eles estão tentando decidir o que fazer. E o Ogunwe, ele é o cara que tá com a razão. A bruxa quer eliminar. Ele é racional. É, ele é o cara mais racional. Realmente é o comandante em armas do exército do Azriel. Mas, Paulo, foram detalhes, né? Foram detalhes, foram coisas que acrescentariam mais a obra, mas não prejudicaram no entendimento. Dá uma impressão de que tá corrida, mas não vai te prejudicar no todo. Agora, Paulo, eu preciso te perguntar uma coisa muito séria. Porque eu e a Lud já nos expusemos aqui e já falamos que nós choramos bastante. Eu chorei tanto no final, gente, que eu chorei alto. Eu soluçava igual criança. Gente, eu fui tomar banho pra chorar no banheiro, assim, e poder, sabe, descarregar. Eu fiz o meu marido chorar, porque ele olhou pra minha cara e falou assim, é você que tá me fazendo chorar, não é a série. Então, Paulo, você chorou. Sim, nos 2 últimos episódios, não tem como. Ah, bom, já ia te chamar de desalmado. Não tem como. Não tem como, gente, não tem como. Essa série devia ver com aviso, pegue seus lencinhos. Eu chorei como se alguém tivesse morrido. Eu chorei como término de relacionamento de casamento. E eu nem sou casada. Cara, assim, meu Deus, eu chorei incontrolavelmente. Mandei várias fotos, vários áudios chorando pra Amanda. Foi muito emocionante, gente. Mas foi muito bonito também. Foi muito bonito. Eu quero encerrar aqui, gente, perguntando um momento favorito de vocês. E eu vou logo falar o meu. E aí vocês fiquem livres pra me contar o que vocês amaram nessa última temporada. E o meu momento favorito foi toda a libertação dos fantasmas e a abertura, né? A derradeira abertura do mundo dos mortos pra que eles fossem livres. Eu amei toda aquela movimentação, o poder que as histórias da Lyra tiveram. E eu acho que ali ficou muito evidente o poder da Lyra, sabe? Não é um poder sobrenatural. Não é uma coisa que você tá esperando que, nossa, ela vai fazer algo fantástico pra vencer essa guerra. Foi tão puro, foi tão simples, mas forte, poderoso. E eu achei, cara, sensacional. Os 2 episódios que tratam disso, que são os 5 e 6, pra mim foram talvez os melhores da série inteira. E você, Lud? Assim, clichêzinho, total. Esperei com calma, com muita vontade que chegasse logo o momento deles ficarem juntos.
Meu coração ficou partido depois? Ficou, né? Vou fazer o quê? Mas eu esperava com muito carinho a cena do beijo deles e achei tão bonito a forma que o Will, em todos os momentos, sempre esperava, né? O momento da Lara, por ela ser um pouco mais nova, por ela ser mulher, por ele ser um cavalheiro, né? Que deu pra ver ali no decorrer da série que ele era um cavalheiro. Aí, naquela cena linda, eles lá no final feliz, sabe? Tipo, no Jardim do Éden, na piscina, né? Na piscina natural. Ali aquela semi-praia, ela fala o nome dele, ele olha pra ela e ele percebe que ali vai começar outra etapa da vida dele. Aí eles se beijam, é tão lindo, tão fofo. Aí, como eles agora, né, estão ali trocando contatos, acho lindo também eles fazendo carinho no Demon um do outro. E os Demons se fazendo carinho também. Sim, eles se aconchegando ali um no outro, né? Acabou que a gente descobriu que o Will tinha um Demon e que, poxa, um encaixou ali no coração um do outro e eles puderam se abraçar e se tocar. Ai, gente, eu sou muito melosa mesmo. E é isso. Eu amei essa cena. As minhas cenas favoritas são sempre de muito amor. Eu tenho um top 3, né? Essa é a minha cena favorita. A segunda cena favorita que eu amei foi o reencontro da Lyra com o Lee. Gente, como não amar o Lee? A partir do momento que ela olha pra ele, eles se veem ali numa extrema vontade de se abraçar. E eles se abraçam e você vê que a Lyra vê ele muito como um amor paterno que ela não teve, né? São cenas muito sutis nessa parte ali de como ele vê ela como uma menina poderosa, mas mesmo assim como ele é muito paterno com ela. Gente, tem uma explosão em algum momento lá que tem uma cena que eles estão pertinho um do outro e ele vai correndo abraçar ela pra proteger ela. E é tão, tão sutil, é tão não combinado, é tão lindo. O Lee sendo o pai que a Lyra nunca teve. E assim, a cena que eu não achei que eu fosse sentir, que eu me desmanchei de chorar, foi do macaco dourado quase encostando a mão na Lyra e ela sabendo o que ia acontecer e ele se desfazendo em pó na frente dela. O olhar do macaco nessa parte me destruiu todinha. Eu não achei que eu fosse sentir pena da morte da Marissa Coulter e do Asriel, mas caraca, como aquilo me alfinetou assim, eu fui esfaqueada totalmente por essa cena. A gente vai chorar aqui, Lud. Não, pra mim chega. Vai, Paulo. O meu é complicado, não posso dar muito detalhe da cena, né? Que a minha cena é do final, né? Que é a cena do banquinho, cara. Você não tem coração, simples assim. Morreu por dentro. Eu vou defender porque essa cena é lindíssima. É lindíssima, né? Só que ela me fez muito mal. Ela é triste, mas ao mesmo tempo ela demonstra o quanto o amor dos dois ultrapassa o tempo. Não só o tempo, né? Os mundos também. Ultrapassa o tempo e as dimensões, sabe? Não importa. Eles sempre vão cumprir aquele mesmo ritual, todos os anos. E eles vão entender como se o outro estivesse necessariamente do lado. Ai, a cena deles botando a mãozinha assim, ó. Não dá, gente. É isso, ouvinte. Desculpa pelas lágrimas no final. Sou chorona, gente, é isso. Não é segredo. Bom, ouvinte, muito obrigada por ter nos ouvido até aqui nesse episódio super longo, mas super especial que nós fizemos pra vocês. E, de verdade, essa é uma série que muda alguma coisa na gente. Pelo menos em mim mudou. Não sei se em vocês também. Todos tivemos nosso coração partido um pouquinho. Porque eu acredito muito nisso, sabe? Algumas histórias ficam com a gente. E essa é uma dessas histórias. Aquela coisa que você vai carregar. Ela terminou ali, mas ela continua. Porque ela te transformou de alguma forma. Pelo menos pra mim foi assim. Eu espero que pra vocês também. E eu espero, ouvinte, que pra vocês também. Então, é isso. Esse foi mais um episódio tiro, porrada e bomba desse janeiro que já começou devastador. Porque nós já falamos de guerra, de apocalipse e agora de batalha interdimensional com a autoridade. Mas muitas reflexões e muito amor também. E muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigada, Lud. Obrigada, Paulo. Beijo pra vocês. Nada, que isso. Eu que agradeço. Tchau, tchau. 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 Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e em instagram.com/perdidosnaestantepod.
Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro, Ludmila Ângelo, Paulo Vinícius. Pauta, Amanda Barreiro. Produção, Domênica Mendes. Assistente e edição, Leonardo Tremesquim. Capa e descrição da imagem, Amanda Barreiro. Esse episódio é um oferecimento especial de Airechu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécius Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme De Biasi, Igor Baggio, Janaína Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.